Noemi Macedo Gontijo. Eu nasci em Luz, filha de Josefina Macedo Gontijo e Francisco de Paula Gontijo. Nasci no dia 28 de março de 1924. Nós somos 12 irmãos. Nós vivemos grande parte na fazenda. Depois vim estudar em Belo Horizonte. Foi pena que eu não voltei para lá. Minha mãe era também uma ceramista que nos ensinou a gostar das coisas belas, das coisas de valor real, sabe? Todos os dois. Era um casal tão feliz que eu nunca vi eles discutirem. Era um casal de verdade. Ah, maravilhosa. Era muito assim, muito convívio dos irmãos juntos, do casal junto. Fazíamos todas as coisas assim, juntos. Então, era bonito que na fazenda, a hora que a mamãe observava que ia chover, ela falava, agora nós vamos ajudar a Maria a colher as roupas. Então, elas faziam colono de trouxinha, que nós participávamos da vida deles e da fazenda também, sabe? Não, mas foi período só, porque tive que ir para a cidade, onde nós todos estudamos, sabe? Na Cidade de Luz. Depois nós íamos estudar em Belo Horizonte. Muito feliz, muito alegre, sempre uma menina muito levada, sabe? No colégio eu era uma menina que todo mundo conhecia muito, que todo mundo brincava muito, sapateava demais, sabe? E muito amiga das freiras. As freiras queriam que eu fosse freira, eu falava sempre, eu vou jogar esse colégio de perna pro ar, que eu quis dizer, eu não tinha muito limite não, sabe? Eu queria viver. Por isso até hoje eu sei que a vida é boa, a gente sabendo aproveitar de cada coisa, de cada dia. Então eu sou uma pessoa plenamente feliz. E desde a fazenda, no período de férias, eu já cuidava dos agregados. Queria levar para eles uma vida melhor, sabe? E depois vim para Belo Horizonte, fui trabalhar na pior vila, que era dos Marmiteiros. E quando eu mudei para Betim, eu me realizei no Salão do Encontro. Eu pintava muito, sabe? Assim, na escola mesmo. Há tantos anos atrás, hein? Era uma menina normal, que gostava muito das coisas normais, mas não ficava presa assim, a querer ser a melhor nas matérias, não. Hoje, por exemplo, eu vivo mais na área de criação, né? Mas isso eu aprendi na infância com minha mãe e meu pai. A saber enxergar as coisas. A perceber, por exemplo, minha mãe numa folha de inhame, uma gota d'água. Quer dizer, eram coisas belíssimas da fazenda. Meu pai era um homem de sentimento tão nobre que de manhã nós tínhamos lá na fazenda um grande bambual, muito passo preto, sabe? Ele ia chamar Maria, ele não chamava Maria para levantar. Ele falava, Maria, os pássaros pretos estão cantando. Quer dizer, então eu vivi sempre numa vida assim muito pura, muito do mundo tão diferente de hoje. Os nossos banhos de açude, que a gente ia, pai, mãe e os filhos todos, ele pedia que os agregados arrumassem um lugar muito adequado, com pedras, umas raízes, para a gente começar a aprender a bater perna, a nadar. Nós todas sabíamos nadar. E punha para os meninos aqueles cipós para eles caírem lá de cima. Então era uma infância. Hoje que todo mundo preocupa, né, em fazer as coisas, os meninos voltarem, eu já nasci dentro das coisas que realmente são boas. Nós mudamos para Belo Horizonte, sabe? Primeiro nós só, e o papai e a mamãe ainda ficaram na fazenda. E quando nós chegamos em Belo Horizonte, nós tínhamos que trabalhar. Eu morava até ali no Automóvel Clube e trabalhava na Vida dos Marmiteiros, então era aquele contraste, né? O que você fazia na Vida dos Marmiteiros? Ah, eu dirigia lá, a pobreza. Lá é que eu comecei a gostar das pessoas mais desprovidas de tudo, sabe? Eu fui nomeada por um grupo de Belo Horizonte e eles me transferiram para lá, para dirigir essa escola. Só marginais, só
uma das vilas mais pavorosas, sabe? Eu não tinha medo. Eu era uma menina de 18 anos e enfrentei aquela vivência, aquele ambiente todo. Porque eles não têm oportunidade, eles não têm quem dê a mão a eles. Veja o Salão do Encontro. Por que lá os meninos são felizes? Porque eles têm quem ajude eles a crescer, a gente ajuda os meninos a perceber que eles têm capacidade, que eles têm dentro deles um potencial grande. E só a gente trabalhando dentro da gente mesma que a gente percebe. Então, por isso que o salão é um salão feliz, que as crianças as pessoas que estão lá dentro são felizes. Se não tivesse a oportunidade de criar, engajar numa obra. Sabe, por exemplo, a pessoa... Você tem muitas pessoas que hoje em dia querem fazer alguma coisa, mas não sabem aonde, como. Então, se tem essa oportunidade de engajar numa obra, ou se não de surgir com a obra, mas começar igual começou o Salão do Encontro, bem pequenininho, com 2 pessoas. Hoje nós somos 910 pessoas lá dentro. Eu não gosto de falar de Salão do Encontro, porque eu gostaria que as pessoas vissem quem está fazendo o Salão do Encontro. Então são aquelas pessoas que eu acreditei neles, que larguei um colégio estadual, que era professora de arte lá, porque os meninos não me davam retorno, eu falei, vou para a periferia. E lá eu encontrei as pessoas que têm um potencial imenso, rico, é só estimular. É isso que o país tem que fazer. Eu era mais na área social do que na área de escola, sabe? Lá era tão pobre que a gente tinha que ter uma caixinha para arranjar dinheiro para enterrar os mortos. Então não era para a vida, né? Uma das coisas que eu fui para lá foi o dia que eu fui ver um menino que caiu no Arrudas, um menino de 2 anos, que eu fui visitar a mãe. Ele estava em cima de uma mesa nua, sujo, de roupa suja, rosto sujo, e os catiçais eram garrafas de pinga. Então eu falei, é aqui que eu vou ficar. E gostava muito de conversar com meu avô, que era um homem muito inteligente, e que falava muito sobre as dificuldades de uma guerra. Lembro muito. Guerra para quê? Se nós temos um mundo na nossa frente e que nós temos que andar para frente, não com armas, mas com vontade de fazer alguma coisa. E eu, dentro de mim, sabe, eu tenho uma alegria tão grande de poder ajudar os outros, que eu vivo uma vida muito feliz mesmo, porque a felicidade está em passar para os outros o que a gente tem e fazer com que o outro, você enxergar um menino daquele nosso ali que começou com 4 meses, e hoje é um jovem capacitado na carpintaria, capacitado na tecelagem, quer dizer, ele se encontrou. Lá, ninguém no salão, a gente determina o que a pessoa vai ser, não. Pelo contrário, ele escolhe e não houve, ninguém errou. Então esse negócio de muito teste, muita técnica, não. É tratar as pessoas naturalmente. A evolução é tão grande que hoje a dona Noé me assusta com tantas coisas, porque ela gostava de olhar no olho do outro e nunca eu errei. Ô meu filho, isso aqui é bom para você. Não dá determinar, não. Ele achou o caminho dele. Eu amo o Brasil tanto, sabe? Mas tanto. E acredito tanto nas pessoas. Acredito muito na capacidade, da inteligência deles. Muitas coisas. É uma engrenagem tão difícil. Mas eu acho que o Brasil lá vai. Muito preconceito não, mas que enfrentou problemas e que eu não tenho medo deles. Porque o problema que você está enfrentando hoje, você tem que se preparar e ultrapassar esse problema, que na frente vem outros piores. Então é assim que a gente treina a gente mesmo. E eu não sofro muito não. Teve pessoas sérias até que eu dei para elas as melhores oportunidades, até viagem ao exterior, que o salão é muito requisitado para isso, sabe? E que não deram aquele retorno, não. Agora, eu gosto de trabalhar mais com o mais simples. O intelectual que quer fazer grandes mudanças e que eu vejo não é aquele o caminho, esse eu tenho dificuldade. E são esses que dão sempre
Mas nem por isso eu sofro, não. Virão outros. É um objetivo bem amplo, sabe? Eu preocupei as pessoas que iam chegando e querendo trabalhar conosco. Eu preocupava com a mãe que estava chegando, onde ela vai deixar o filho dela de 4 meses? Então eu fui criada a creche, para a mãe ter tranquilidade e poder amamentar esse filho de 3 em 3 horas. Depois o menino chega a 4 anos, onde que esse menino vai? Ele vai ficar em casa, trancado, com qualquer pessoa? Não, então o pré-escolar. Depois a escola complementar, que é tão falada, né? O menino vai para a escola comum e volta para fazer os seus deveres, acompanhado de uma professora e também para começar a aprender uma das técnicas. Agora, essa escola é uma escola maravilhosa, é a escola do menino. E voltando atrás, é a escola que eu tive da minha mãe e meu pai. Nós fazíamos tudo. Nós tínhamos os nossos brinquedos, as nossas casinhas, sabia cozinhar, sabia fazer biscoito. Tudo isso era uma participação muito grande deles. E hoje é o que eu passo, o salão do encontro, a escola com a fazendinha que eles administram, o trabalho que eles pintam com a terra que eles vão trazer naqueles torrões, depois passa por um processo que eles mesmos fazem. Quer dizer, não, é uma escola onde não se gasta nada, não tem nada para gastar, porque eles fazem tudo. Os pincéis com o rabo das vacas. Então eu não concebo uma escola sem um circo. Então hoje nós somos uma escola de circo. Não concebo uma escola sem uma praça de esporte. Não concebo uma escola sem um menino sentir de perto o que é o nascer de um bezerro, os coelhos, as cabras, a horta onde eles vão para saborear não só lá no local, mas depois no prato, eles comendo aquilo que está sendo plantado por outras pessoas. Então isso é que eu acho que é a escola. O salão mudou. Até hoje eu acho o salão das escolas que eu conheço o mais avançado, porque a escola é do menino. O menino tem a liberdade de ser ele em qualquer momento, não tem nada de fila, não tem nada de agressão com o menino, um ambiente todo adequado para ele, que muitas árvores, num ano nós plantamos 500 árvores, então eles vivem no meio de bosques. E não só numa sala determinada, limitada, com carteiras, mas hoje estão na tecelagem. Minutos depois estão na parte de pintura. A pintura é no local bem longe para o menino já ir na matinha percebendo as diferenças de tons das árvores, para chegar lá e ele reproduzir aquilo. Ele vai para um parque onde ele tira dentro dele todo aquele potencial agressivo que e lá não tem, porque lá ele tem onde. Como é que é a palavra? Transvasar. E assim, por exemplo, eles vão para o refeitório com uma caminhada bem grande, não tem esse negócio de preocupar, vai um atrás do outro, nada disso. A sala onde ele é alfabetizado é um quadro panorâmico que ele mesmo, todos eles podem responder a mesma pergunta, professora. Não tem que esperar o outro, aquela coisa cansativa. Porque os maiores pessoas que vieram até o salão do encontro, fala que esse sonho é um sonho que tinha que ser difundido em todos os lugares. No princípio era mais no exterior, sabe? Agora não, no Brasil já estão conhecendo mais. Porque a primeira verba que eu ganhei foi daquela dos Estados Unidos. Lá eles começaram a mandar para cá. Vários países nos visitaram, sabe? Vários países vieram fazer treinamento conosco. Então foi aquele desabrochar, sabe? Agora, está aberta a obra, né? Para todo mundo. Nós queremos ensinar a todos que querem. Eu comecei essa obra, eu fui no Rio Grande do Sul, conheci uma tecelagem com uma dona do exterior, sabe? A hora que eu cheguei, pedi à dona, eu quero ver onde a senhora faz o trabalho. Ela falou, isso não pode, isso é muito reservado. Então eu olhei bem dentro do olho dela, falei, vou fazer uma obra onde as janelas vão estar escancaradas, as portas escancaradas, e quem quiser aprender conosco, nós vamos ensinar. E fui embora. E fiz isso. Você vê as janelas das nossas... Você não vê no salão uma janela, todas têm no máximo 40 centímetros, né?
Não é aquela janela lá em cima, parece penitenciária, não. Tudo lá fora, vê cá fora. Está cansada? Olha lá fora. Descansa um pouco. Não tem essa rigidez, não. Tem os treinamentos, né? Por exemplo, vem entidades de vários locais, tem entidades que comunicam com a gente e pedem um estágio. Então nós temos a casa de hóspedes, a pessoa chega, tem acomodação, alimentação e 8 horas de treinamento. Então ela vem e escolhe a técnica, que atualmente nós temos 14 técnicas diferentes. Cobra, das pessoas de fora cobra. Agora nós estamos dando treinamento para o Estado. Aí o Estado é que nos paga. Agora o meu sonho mesmo é que o Betim inteiro impregnasse de obras, salão do encontro. Isso sim. E que o menino era cuidar de 4 anos até 90 anos. Nós temos lá os lesados, que ninguém quer um cego, são 100 e tantos. Idosos, ninguém quer. Mas nós temos atribuições para eles, eles não são diferentes dos outros, não. Os que estão enrolando a linha, eles falam, eu sou tão importante quanto a tecelã, porque sem esse novelo ela não pode tecer. Então é uma sequência de trabalhos em que a própria criança que me ensinou a chamar o velho. Chama minha avó, ela sabe fiar, ela sabe tecer. Então, eles têm vontade, mas não sabem aonde. O cego entra hoje, amanhã ele é fichado. Isso é a coisa que eu mais me preocupo. Ele ainda não sabe nada, mas no treinamento dele, para estímulo dele, ele recebe. Começa todos com salário mínimo. Depois tem o crescimento. Vamos julgar, por exemplo, a carpintaria. Ele chega com apenas uma pessoa para aprender a polir os móveis. Depois eles vão avançando mais, lixar, trabalhar com formão. Só entra nas máquinas quem já é carpinteiro C, B. A, tem o carpinteiro A1, que é o máximo. Esse é o menino que você apenas apresenta o desenho e ele sabe fazer. São incríveis. Agora, o bonito do salão, o forte do salão, é que não temos ninguém de fora para nos ensinar. Mentalidades de fora. Aqueles meninos que nós pegamos com 12 anos, são eles os líderes, que são eleitos por eles mesmos ali dentro. Então são meninos que quiseram crescer, e cresceram rápido, para ser o chefe do seu setor. É muito bonito, porque se começar a vir enxertando um colosso de gente, um pensa assim, outro pensa assim, a pessoa nem sabe como trabalhar, né? E eles não, eles têm dentro dele a vontade de fazer com que aquilo cresça. E vai crescer através das mãos deles. É um valor importante o trabalho com as mãos. Hoje, por exemplo, o que os psiquiatras mais querem? Uma terapia ocupacional. Diariamente eu recebo. Hoje eu recebi uma moça lá que queria ter suicidado. Eu preciso de um trabalho, eu estou perdida. E lá a gente salva essas pessoas. Salva. Não existe nada melhor no mundo que um trabalho que você faça com prazer. Não existe. Para mim. E isso está passando para todos os meninos de lá. Eles, além de ter o seu salário, eles têm uma alimentação que pouca gente tem aqui em Betim. Alimentação, lanche, tratamento dentário. E tem a coisa mais bonita. Quando eu senti que eles estavam precisando de ter moradia, hoje, a jovem que não tem a sua morada, fizemos um condomínio fechado, todo ele arborizado, com casas, cada uma de uma cor, casa com o pé direito alto, porque o pobre não precisa ficar queimando a cabeça com telha de amianto, não. Pobre é gente. Então eu gosto de tratar o pobre, eu sempre falo. Às vezes a pessoa, mas até na alimentação se preocupa com cores diferentes. Falei assim, você gosta assim? Rico? Pobre também gosta assim. Pobre tem, é uma pessoa, né? Eu ainda fico meio atrevida, que eu quero um desafio, sabe? Mostrar que eles têm os mesmos direitos. Mas mesmo se eu for romântica, eu sou romântica. Mas eu sou uma romântica prática, que eu atinjo os outros. Eu não sou só para mim o romantismo imaginário, não. Eu estou fazendo alguma coisa. E quem dá essa resposta são eles que quiseram topar o romantismo. Agora, sempre eu gosto das coisas reais, verdadeiras.
As outras coisas não me interessam. São 12 irmãos, até hoje não morreu nenhum. Sendo que tem, nós somos já, por exemplo, eu tenho uma irmã de 82 anos, outros de 80, e assim lá vai, os 70, feito eu, 76, né? Então todos já estão maduros, como eu falava, que os cachos de banana começaram a despencar, mas agora Deus foi tão carinhoso que deixou até essa idade sem morrer nenhum. Apesar das minhas irmãs, é que perderam os maridos, 5 perderam os maridos. Foi pena, né? Existe? Ah, existe. Essa que eu tenho muito carinho com ela, foi do meu avô. Então, é uma fazenda. Tudo você pode pensar em termos de fazenda naquela época. Meu avô tinha. Ele fazia tudo. O açúcar que ia para o Rio de Janeiro, a manteiga, as plantações todas, tudo que produzia lá tinha cachaça. E deu um filho, então aprendeu a beber. Bonito, né? E tudo, só comprava querosene e o açúcar. Então era uma fazenda maravilhosa, mas era um homem que tinha uma visão longe das coisas, sabe? Quando ele começava a plantar manga, então ele plantava leiras de mangas, leiras de caquis, era coisas assim, que a gente vivia num lugar que só podia ter uma cabeça feita a gente tem, com muita imaginação. Por exemplo, não pensando assim, uma coisa saudosa, não. Eu acho que não precisa, não. Disso, não. Quer dizer, se você viveu aquela época, viveu bem, ótimo, então vamos para frente. Então, a gente também tem que ir para frente, sempre para frente. Eu sou tão engraçado que o menininho falou, dona Oia, falei, vem cá conversar comigo, porque eu não olho para trás, eu só olho para frente. Eu acho, sabe, que o político, sem querer, ele desvirtua um pouco. Não me fascina. Agora, tem pena dos políticos, eles estão fazendo tanta bobagem, né? Tanta agressão um com o outro, então não é isso que me fascina, não. Eles só querem fazer do outro. Pelo contrário, eu quero descobrir no outro as qualidades boas dele. Não, ser vice desse atual prefeito. Vários, todos os prefeitos que entraram, ele convidava para ser vice. Falaram, não é isso que me fascina, não. Por exemplo, quando ela me conhecia tão bem que ela achava que eu não podia nunca ter limites, sabe? Quando chegava uma pessoa e falava com ela, não é porque você não faz isso. Ela fala, para que você fala isso? A Noemi faz o que ela pensa, o que ela quer, sabe? Eu não sou a pessoa que as pessoas determinaram caminho para mim, não. Não tinha nada disso. Também ela não ficou frustrada porque eu não casei, não. Porque a minha vida foi tão diferente das outras. Ela falou assim, bom, já que a Noemi tem essa cabeça assim, que quer ver as coisas, sentir as coisas, passar para os outros, eu vou dar para ela uma viagem. Então eu fiquei 3 meses na Europa, fui para a Grécia, corri. Como eu aproveitei, fui com minha irmã caçula, Raquel, sabe? Mas nós aproveitamos demais, sabe? Depois disso, eu ganhei, depois que já estava no salão do encontro, que todo mundo me conhecia, eu ganhei prêmios da Unicef, outros da Inglaterra, para ir à África. O bonito, quando eu fui à África, eram 83 países do mundo que estavam lá nessa reunião. Todos apresentaram problemas sociais. Só o salão apresentou soluções. Existe solução. Solução é você impulsionar o menino, é você fazer com que ele cresça, com que ele queira alguma coisa, perceba ele mesmo, aprende. Eu não podia nunca casar, nunca, sabe? Porque eu sou muito determinada, então eu não gosto de rédea, gente que me determine. E eu tinha, então, para casar e viver bem, tinha que ceder umas tantas coisas, né? E eu acho que ia ser muito rebelde, não ia fazer o cara feliz e nem eu muito menos. Cheguei de uns caras muito legais, importantes até, sabe? Muito legais mesmo. Uns 4. Tinha aquela paixão platônica, muito, quando eu era mais jovem. Mas depois passou, eu entrei para dentro dessa vida que absorve toda a gente toda, né? Parou de querer. O amor não é só o amor físico, não, né? Então, essa afetividade, esse cuidado um com o outro, isso precisa, né? Deve ter, né?
mas nunca me fez falta. Amada no sentido assim, das pessoas me quererem bem, algumas pessoas. Outras eu sinto assim, que eles têm dificuldade de gostar da Dona Noemi. Agora, as pessoas mais simples do salão é que mais gostam da Dona Noemi. Eu não sei, sabe, isso aí é uma pergunta que foi bom você fazer para eu pensar um pouco, né? Eu não sei, por exemplo, elas podem gostar sem externar, enquanto que os outros externam muito, né? E o mais simples é o que mais me encontra, mais. Não sei se eu dedico mais. Não é dedicar, não. Não sei, por que eles me enxergam? Como é bom a gente passar ali, ver um menininho corrente e dar aquele abraço. É bom. Mas também eu não fico em busca de outros abraços, não. Sou uma pessoa também que não tem essa... Não precisa gostar de Dona Noemi, assim, coisa externa, não. Agora, eu sou uma pessoa determinada, as pessoas sabem que eu não brinco ali dentro. Então, a Dona Noemi não está ali para brincar e para ser amada demais, não. Às vezes também, né, tem umas pessoas que estão tão precisadas e a gente acha que eles não estão precisando, mas não sabem externar, né? Você vê, mora aqui, sem medo, durante o dia essa dona, e à noite uma surda e muda. Agora eles inventaram pôr uma dona para dormir aqui, mas a dona, ela dorme mais do que então vocês querem pôr, então põe a dona, né? Mas não tem medo, hora nenhuma. Eu não acho que Deus vai... Eu acredito tanto na força dele, que eu não acredito. Morrer, por exemplo, tanto faz você encontrar ali fora com um pivete, assim, ou lá do salão, em qualquer lugar. Eu falei, pra que ele veio aqui? Eu falo com Deus, pra quê? Estou aqui para descansar, você se vira aí. Nada tem segurança, sabe? Mas eu não posso falar assim totalmente que eu não tenho nenhum, não, né? Eu falo assim, deve ser difícil morrer. Agora, eu peço muito a Deus para me dar uma morte rápida. Não gosto de sofrer. Nunca gostei. Minha mãe sempre falava, a Noemi é a única menina que não pode ter uma coisinha que ela geme tanto, ela queixa tanto, quando ela é menininha, né? E não gosto até hoje. Como eu tenho uns amigos médicos muito bons, eu falo, ó, existe hoje uma medicina que não deixa a pessoa morrer com dor. Então eu vou querer isso. Eu quero viver bem e morrer bem. Deus me livre se não tiver um céu para mim. Outro dia, você já tem lugar? Não, outro dia um cara, eu falou isso mesmo, falou assim, que pretensão, hein, Noemi? Falou, quem falou que eu escolhi o inferno para ir para lá? Eu escolhi o céu, entendeu? Porque eu tenho, esse Deus me carrega toda hora. Toda hora. Eu tenho uma força assim no salão, por exemplo, quando eu estou muita dificuldade, porque lá eu preciso, no salão, de 120 mil por mês. Tem algumas pessoas que nos ajudam, mas não, quando acaba o pagamento eu já fico pensando, e o mês que vem? Agora nunca eu me preocupo mais, que eu falo com Deus, se vire. Se vire. O dia eu estava tão precisada para pagar o pessoal, que eu saía andando no meio daquelas árvores, e falei com Deus assim, ó Deus, eu vou mandar seus velhos todos embora, esqueci que eu era velha, seus velhos todos embora, seus cegos, seus surdos, seus mudos, que só me dão desespero, mas vou mandar mesmo, são cento e muitos, hein, olha lá. Agora, se chegar um dinheiro que eu estou esperando, eles ficam. No outro dia, o Banco do Brasil, Dona Noemi, acaba de chegar isso, a quantia exata que eu precisava, sabe? Então, cheguei lá no mesmo lugar, falei, você acha que eu agradeci ele? Falei, não, continua espertinho assim, não me deixe na mão. Ah, tem casos incríveis ali, incríveis. Menino que pede pra gente. Uma das coisas que hoje mais me perturba é isso, não ter lugar para aqueles que têm vontade. Eles olham eles namoram o salão. O salão para eles é uma coisa, é um mundo que eles gostariam de estar ali dentro, né? Então um dia chegou uma menina perto de mim e falou comigo assim,
tanto ela pediu, eu falei assim, eu pus a mão na cabeça e falei com ela, ó minha filha, o dia que eu ficar doida, eu ponho mais menina aqui. Porque eu não tinha possibilidade mais. Então, e ela foi embora. Eu pensei nela, falei, quando será que foi feio da menina, né? Quando ela chegou batendo as mãozinhas e falou assim, dona Noé, você já ficou doida? Entrou, né? Agora tem um triste. O menininho morreu de acidente. Eu fui enterrar o menino, eu joguei uma flor para ele lá assim. Um chegou perto de mim e falou, dona Noemi. Falei, o que é? Me dá a vaga desse para mim. Quer dizer, é pena, sabe? Os políticos não sentirem que o povo está precisando. O que eles estão precisando? É pena. Mas só a gente que convive com eles é que sabe. Hoje, por exemplo, chegou uma menina lá, falou, dona Noemi, eu estou querendo suicidar. Falei, mas como, minha filha? Por quê? Não quero viver mais. Falei, como que você descobriu isso aqui? O dia que a senhora fez uma entrevista, a senhora falaram o nome da senhora, e eu guardei. Então eu peguei uma coisa telefônica e falei, essa dona vai me ajudar. E ele foi lá hoje, sabe? Eu fiquei... Essas coisas acontecem que é o Deus lá que manda, né? E que eu não posso ajeitar. Importante são aqueles que estão bem vestidos, importante aqueles que falam bonito, importante aqueles que estão... Quando é o preconceito dos pretos aqui, como é triste no Brasil, né? Fala que não tem, isso é mentira. Por que eles não estão nos lugares de destaque? Mas é muito, muito. Trabalho no mundo de hoje só pensam neles, né? Só. Eles deixam para o pobre a migalha. A migalha. Em vez de deixar o estímulo. E é pena que o potencial que tem aí. Você viu o salão hoje. São verdadeiros artistas que estão lá. Por quê? Porque estimulamos, mostramos. Você é capaz. E como eles são felizes de perceber isso. Muita, muita. Não posso duvidar um minuto aí. Nada. Então essa Nossa Senhora que está ali, ó, atrás. Agora outro dia, minha irmã, que não sou muito amiga, eu passo muita mão nela assim, sabe? Então eu falei assim, ô Noemi, ela já está ficando bem oleosa. De tanto que eu passo a mão nela e tem fé. Se eu não tivesse fé, eu não faria o salão do encontro, não podia viver aqui dentro, né? Não deixar nunca de enxergar os outros, com a necessidade deles. Ah, muito. E numas facetas bem para pior, né? Mas outras coisas não. Essas coisas de evolução, isso tudo me assusta um pouco, sabe? Quando foi para ganhar todos aqueles computadores para fazer, eu não queria ganhar, não. Eu tinha a impressão que eu ia tirar os empregos das pessoas, mas hoje eu acho que deve ter o computador. Então, eles falaram comigo assim, ó, Noemi, você não quer, mas já foi. Eu ganhei todo o equipamento, sabe, de uma vez, sabe? Agora, é preciso que o homem não avance muito e não faça dessa máquina prejuízo para os outros. É muito engraçado, as pessoas chegam lá e falam que Deus dê a senhora muitos anos de vida. Então eu começo a rir, eu falo assim, Deus está apertado, hein, meu filho? Não quero viver demais, não. Mais não. Assim, eu quero viver como eu estou vivendo hoje, com a cabeça boa, querendo as coisas, não assim, fazendo as coisas por fazer, não. Então eu quero viver bem ainda. Meus 80 e poucos anos eu já posso procurar meu caminho. Eu gosto muito de Betim, que tem 43 anos, que eu gostaria que por exemplo, eu sou solicitada pelo Brasil inteiro, para o exterior, para dar treinamento para outras entidades aprenderem. Então eu queria que o Betim todo baseasse no salão nessa área social, que já tão bem formada, que deu certo, não é porque eu estou falando não, deu certo por causa do grupo daquele que estava trabalhando lá dentro. Então, isso, por que não em cada bairro? Vê se aqui naquele bairro nosso tem algum menino que tem problema. Mas é pegar todos, né?
Pegar um menino de 4 meses, a idosa de 90, e com os problemas deles. É tão bonito o salão, sabe? Nós temos grandes amizades com os melhores médicos de Belo Horizonte, por exemplo, Sara Kubitschek. Eles nos visitam com os doentes de lá, para eles aprenderem com esses meninos que estão doentes, e levam os nossos para tratar lá. E como são tratados. Maravilha. Quer dizer, eles enxergam que eles têm valor, né? Qualquer pessoa que chega tem seu valor. Não gosto, apesar da minha mãe, todo dia antes de sair, aprendam francês, que naquela época o francês é que dominava. Então, eu não ligava, nunca liguei. Sempre eu tenho intérprete para mim aqui, né? E quando eu for, também quando eu viajo, eu já tenho nos lugares as pessoas que vão levar a Dona Noêmia, né? De jeito nenhum. Primeiro, eu não gosto, eu não tenho capacidade, eu não gosto de aprender outra língua, sabe? Então, não faço não. Mas não tem outros que sabem, então eu cedo, nunca me fez falta. Por mais que eu já viajei, por mais que eu já... Viagens, a que mais me fascinou, Peru. Lá no Machu Picchu, lá, aquele lugar maravilhoso. Aquilo, parecia que a minha alma estava ali no meio. Quando eu chegava naqueles lugares onde estava aquele colosso de chola vendendo as coisas, aqueles mantos todos maravilhosos, eu não andava, não, eu pulava. De tão lindo que eu achava. Agora, não estou desmerecendo as outras cidades, por exemplo, da Europa toda, a Itália que mais me fascinou, né? Eu não chateou nada, tudo eu queria ver, tudo eu queria... Eu, pelo contrário, eu estava ali para abrir os olhos mesmo. Minha mãe me achava muito bom voltar de viagem. Pode contar uma piada? Pois é, então, nós estávamos nos Alpes da Suíça, lá em cima mesmo, quando chegou um urso para tirar retrato das meninas, e eu que era fotógrafa, sabe? Eu tirava retrato. Mas eu, na hora de tirar retrato, eu tirava das coisas. E quando for revelar, não tinha ninguém. Eu tirava das coisas. As carnaladas. Aí, Deus me livre. Você até deita no chão, vai para tirar as coisas. A gente não. Então, chegando lá nos altos, chega aquele... Lá da Suíça, aqueles... Chama esses bichos grandes, urso, um urso chegou e queria tirar as meninas, queria tirar com o urso, então ele agarrou elas duas, sabe? Eu gritei, pode bater, essa uma de lá correndo, sabe? E falou assim, não, Noêmia, eu vou sair porque esse urso aqui tá pegando no meu mamar. Eu falei, na hora de sair tinha que pagar o urso, falei, não vou pagar, falei em português, que ele não viu, não sabia o que era, né? Eu não vou pagar porque você aproveitou do mamar da Regina. Então, a mamãe ficava louca de vontade que eu voltasse para contar os casos mais absurdos. Por incrível que pareça. Adoro novela. Adoro um filme bom. Só isso. Porque eu fico envolvida no salão com tanta gente. Então, tem umas pessoas que querem bancar, achar que eu não devo ver novela, porque menina. E sabe com quem que eu aprendi? Com a minha mãe. A gente relaxa. Eu estou vendo aqui as novelas, depois eu critico o que eu tiver de criticar, vou gostar daquilo que eu gosto, né? Então, as pessoas, que isso, Noê? Eu falei, e eu não estou aí pro seu Ney, eu não estou aí, nem ver. Porque tem gente que vê novela e não quer falar que vê, né? Eu nada, eu sou a pessoa mais livre que você pode pensar. Ninguém fica achando que eu vou falar isso para agradar o outro, nem vê. Gosto da novela e meu salão de encontro. Agora, todo mundo fica, mas não, você parou de viajar, né? Agora eu já cedo as viagens para essas meninas que estão aí. Vamos embora. Para Tiana eu já fui várias vezes, o Bernardo foi 5 vezes. Assim, tem uns lugares que eles mandam para a gente para ter um intercâmbio, né? Então, agora eu não quero mais. E as minhas irmãs, uma que mora no Rio, outra que mora em Brasília, fica só convidando, eu falo, deixa eu gosto da minha casa. Até hoje eu corro a obra toda e não quero que a peteca caia, no sentido, por exemplo, umas coisas que você não pode deixar cair. Você tem que ter um nível mesmo, né? Você não pode chegar no salão e encontrar coisas fora do lugar, não é assim não. Gosto de filme romântico, muito. Aí, ó, tá vendo? Você tá falando que eu não sou romântica? Sou romântica. Não gosto nada de bang-bang, nada de coisa que eu fico ali sofrendo, que é isso? E mostra as coisas bonitas. Então, quando estão passando, por exemplo, na Grécia, eu fico, já estive ali, né? Vou naquele lugar, já estive ali.
Era lindo, né? Quando nós fomos para a Grécia, parava naquelas ilhas todas, e eles davam tempo da gente nadar, aquele mar azul, azul, né? E lá eu pintava dentro daquele mar, sabe? Nossa Senhora, muitas línguas juntas, né? Aí podia falar o que quisesse, e o povo todo rindo. Ao que eu cheguei na Grécia, eu fiquei tão fascinada com as tendas, onde tem coisas maravilhosas, né? Em vez de eu contentar e olhar de longe, eu entrava por lá de lá, sabe? Entrava e ficava olhando de perto. Uma das meninas, umas que está navio superlotado, né? Falava em francês. Eu olhava para ela assim, falava em inglês. Eu falei, fala em português, que eu sou brasileira. O que você está fazendo aí, menina? Eu falei, vai, eu estou vendo de perto. Quer dizer, eu fui uma menina levada no colégio e levada durante a mocidade. Muito pouco, mas meu pai me deixou esse local aqui, que isso aqui é meu, e deixou também o melhor loteamento daqui é nosso. Então nós temos aí, eu, por exemplo, tenho uns lotes aí, que de vez em quando eu vendo, e assim. E tenho aposentadoria de 2 aposentadorias, mas pequenininho. Mas não importa. Eu também não preciso de muito dinheiro. Que eu não quero acompanhar essas pessoas que acham que loja é a coisa mais importante. Eu quero viver mais do lado deles e que a simplicidade para mim fala muito mais. Uma pessoa que fica para falar muda até de jeito, né? Você não tem vaidade? Não, nenhuma. Minha mãe era super vaidosa, super vaidosa. Minhas irmãs todas, o requinte todo. A Noemi, elas falam assim, se a Noemi morrer é difícil até, o que ela vai ser enterrada? É só essa saia e blusa que ela tem, não tem nada. Eu falei, para que mais? Onde eu vou, me aceitam de saia e blusa. Assim fica parecendo que eu não sou uma pessoa formidável, assim, não. Eu sou uma pessoa simples, pro lado simples, né? Não estou com isso achando que é vantagem ser assim, não. Pelo contrário. Porque minhas irmãs acham até muito esquisito. Quando eu vejo aqueles políticos todos de barriga para frente, assim, né? E chegando no salão, que beleza, só fica no beleza, né? Agora, gosto quando chega um homem que tem uma visão longe, fala assim, como que você dá conta disso aqui? Isso aqui é uma cidade. Em geral, é esse que me ajuda. Eu falei, o senhor está enxergando certo, me ajuda. Eu faço questão de quando chega grupos para eu falar, colégios para eu falar, vocês estão diante de uma mulher que tem 76 anos. Para mim, a idade não importa. Mal, muito mal. Mal mesmo. Não gosto de fogão, eu chego lá, as panelas caem, tudo assim atrapalhado, sabe? Em compensação, tem uma irmã que é uma verdadeira artista. Quando você chega na mesa que ela preparou, você fica assim, não sabe o que você vai começar. É tudo com arte, tudo, e é gostoso, sabe? E eu não gosto de cozinhar. Ah, muito, deve estar. A Noemi está fazendo as dela lá embaixo. Deve estar muito satisfeita. Eu não estou procurando fazer nada errado aí. O que há? Não é fazer igual o outro. Que pretensão ir para o céu. Eu? Que falou que eu vou para o inferno? Você está louco. E se o São Pedro demorar um pouquinho, eu faço ele abrir a porta e falar, opa, cheguei. Você não está sabendo porque você está muito velho. Tem umas coisas que me impressionavam. Ele era um homem, então, isso eu puxei ele muito, sabe? E tem outros irmãos que puxaram. Ele devia ter sido um grande arquiteto, se não um engenheiro, sabe? Ele adorava reformas. Quando ele acabava, todo ano ele fazia qualquer reforma na fazenda. E quando ele fazia reforma, no outro dia, quando acabava, ele levava a gente lá para longe, para olhar a casa de longe, e falava, o ano que vem nós vamos fazer isso, isso, isso. Então eu gostava de ver do meu pai o idealismo. Foi pena, sabe, que ele morreu de tristeza. De tristeza. Meu pai, ele entrou muito no Zebu, naquela época do Zebu, sabe? Então ele não aguentou o impacto. Teve câncer e não teve jeito. Morreu de tristeza. E deixou 12 filhos para trás.
gostar que a gente trabalhava, não, eu sou o suficiente. E eu, a única filha que desobedecia, chamava a diretora da cidade e falava assim, me pede, chama, vai lá em casa, pede meu pai para eu substituir uns meses. Então, ele falava, não, seu Francisco, só uns meses e tal. Então pode, uns meses. Daquele eu mandava prorrogar mais. Então eu, desde pequenininha, novinha, eu era professora. Eu sou mais meu pai, sabe, o temperamento. Mas a minha mãe era uma pessoa mansa, tranquila. Era uma beleza de pessoa, sabe? Ela não perturbava com as coisas, não. Você Era não calma. mudou essa mansidão? Não, nada. Infelizmente. Não me deu, eu herdei meu pai, que é um temperamento mais agressivo, mais pra frente, sabe? E ela foi bom, que para eles dois combinavam bem, né? Sejam felizes. Mas felizes com a felicidade que eu penso dentro dela, com harmonia, sem ambição, sem desejar o bem, só querer o que é bom, o que é grandioso. É só isso. O que mais? Se a gente pedir isso todo dia, me ajuda, Deus, a ser feliz, ué.